Caos, confusão e os ninjas invadiram a sede. Vocês vão saber agora de tudo que aconteceu no pós-festa de A Fazenda. A briga pegou fogo, isso mesmo. E aconteceu entre o Shaya e o Wallace. Para vocês terem noção, a briga não foi toda transmitida pela Record Plus, mas o que passou já chocou todo mundo. Tava lá, tava no meu canto quieto, velho. Vocês têm essa porra filmada 24 horas. Tava no meu canto quieto, velho. Bom, aí o Ninja conversa separadamente com o Shaya e retira o Shaya da sede. Vou explicar agora pra vocês, mas ó, a meta de likes são de 1000 likes nesse vídeo aqui, que aconteceu de tudo um pouco e vocês vão saber aqui em primeira mão. Vale lembrar também, gente, que tudo aconteceu após a festa. E eu vou dar prioridade nos assuntos que aconteceram pós a festa e só depois a gente vai conversar sobre os assuntos da festa, que não são tão importantes assim. Bom, o que houve, Matt? Olha só, o Wallace estava falando sobre o Shaya e o comportamento dele após essa cena. O Matheus também disse que antes de acontecer isso, o Matheus foi ir lá fumar. Inclusive o Shaya estranhou que o Matheus estava indo fumando, mas o Matheus disse que agora deu vontade e queria fumar. E aí, gente, o Shaya disse pro Matheus que queria que ele, Shaya e o Matheus tivessem algum tipo de briga e confusão para dar entretenimento pro público. Palavras do Matheus. O Matheus falou que foi isso. Ele foi fumar e aí o Shaya falou que queria arrumar uma briga para dar um entretenimento pro Brasil. E tinha um comportamento esquisito no Shaya antes dessa briga. Nesse momento aqui, gente, já são os peões já tentando entender o que aconteceu. O Shaya é do seguinte: há dias, o Shaya não, na verdade o Wallace disse sobre o Shaya. Há dias ele vem dando sinais. Eu sei coisas dele que vocês não sabem. Eu sei coisas dele lá de fora que ele nem sonha que eu sei. E coisas parecidas com isso que ele fez aqui dentro. Covardia também. Pra quem não sabe, gente, o Wallace está dizendo sobre o fato da Lady Lisboa, que é a ex-namorada do Shaya, ter denunciado o Shaya sobre agressão. Tá? Isso aconteceu em meados de março, abril deste ano. É algo recente, tá? É algo que aconteceu muito recentemente. Bom, a briga, gente, aconteceu porque aparentemente, segundo a internet estava observando o Shaya muito, aflito de um lado para o outro, de um lado para o outro, andando, aflito, colocando a mão na cabeça. Aí é o momento que, isso daqui, gente, segundo a internet, é uma vontade do Shaya de abstinência de drogas. Supostamente seria isso, tá? E aí, o que aconteceu? Muitos peões da fazenda disseram que o Shaya estava com tanta abstinência que começou a quebrar alguns itens da casa. E estava apresentando uns comportamentos estranhos, como esse aí, Passa a mão, coloca a mão na cabeça. Fica inquieto. Esses são os comportamentos das pessoas que têm um tipo de crise de abstinência, tá? Bom, antes da gente falar sobre a briga do Wallace com o Shaya, a gente também precisa falar dessa briga que também foi pós-festa. Aconteceu um rolê, uma briga entre o Gui e a Carol, gente. E no meio da briga, o Gui diz que ele é uma pessoa que tem, pai famoso, tem tio famoso, primo famoso e tudo mais. E que a Carol só é famosa porque ela é do job. Para quem não sabe, gente, esse termo é usado quando a mulher ou o homem são garotos de programa. Isso mesmo, garotos de programa. A Carol se revolta e parte pra cima do Gui e fica extremamente revoltada. Ela criou o caos lá na fazenda nesse momento. Milionário, filha. O quê? Você tá falando que eu sou do job? Você falou com a sua boca que eu sou do job. Você falou que eu quero ver você provar, Gui. Você vai ter que provar. Bom, aí, gente, ela surta com o Gui e muita gente teve que tentar acalmar a Carol, tá? Porque ela ficou extremamente revoltada com o que ela ouviu do Gui. E ela diz o seguinte pro Gui, sou uma negra do cabelo crespo que cheguei aqui sozinha, sem ajuda de avô, de tataravô, seu bosta, disse a Carol pro Gui. E o Gui tem família famosa e tudo mais, como eu já adiantei pra vocês. Bom, esse é o momento então da briga, da treta, o que eu já mostrei pra vocês.
Infelizmente, a gente não tem a treta completa porque o Record Plus não mostrou. Mas eu vou adiantar para vocês que aparentemente essa crise de abstinência do Shia fez com que ele começasse a quebrar os itens da casa. E ele disse, pro alto, que iria dar soco em 10 pessoas diferentes. E entre essas 10 pessoas tinham até mulheres. E exatamente esse motivo, essa frase fez com que o Wallace fosse pra cima do Shia, meio que defendendo. Então dá soco em mim, dá soco em mim. Esse é o contexto da briga deles. Eles falaram, dá um soco em mim, dá um soco em mim. Exatamente o Wallace tá falando pro Shia socar ele. Que o Shia queria socar 10 pessoas da fazenda sem motivo aparente. E inclusive tinha pessoas, mulheres no meio desse montante de 10 pessoas aí. Bom, aí o Ninja retirando o Shia. O Shia saiu da sede, assim também como o Wallace, tá? O Wallace também saiu da sede. Os dois, cada um, foram separados pelos ninjas e foram pro lado de fora receber um atendimento médico, tá? Enquanto isso, gente, a Carol também tá em surto, porque o Gui falou que ela era garota de programa, né? E muita gente ele tava tentando controlar a Carol, pra Carol ficar tranquila e tudo mais, tomar uma aguinha, um café e tudo mais para tentar respirar fundo e voltar ao normal. Em paralelo, Matheus e Mesquita acabam tendo uma tretinha também, tá, gente? Uma treta leve aí, eu não sei nem de onde surgiu direito, tá? Porque as câmeras não estavam mostrando tudo. Mas aqui vocês vão conferir que os dois começam a brigar e nem o Matheus entende o porquê. Tá no meio do bagulho? Fica fazendo tirinho na cabeça. Para, não viaja você também. Hã? Tá igual mesmo. O que eu falo? Quem é merda? Poxa, eu falo na cara de todo mundo, velho. Quem é tu merda? quer se meter, velho? Quem é merda? Tu quer se meter em tudo? Tá igual mesmo. O que tu quer? Não sei o que tinha nessa bebida aí, Carelli, mas o povo ficou todo doido da cabeça. Olha só, o Shia, inclusive... Ah, aqui foi antes, tá? Aqui foi antes do Shia surtar. Nesse momento aqui, o Shia tava tentando sair da sede, mas a porta tava trancada. E aí ele começou a quebrar as coisas da sede. E o Nizam disse, ó, a produção tem que interditar ele. Produção, por favor, interdita ele que tá quebrando tudo aqui da sede, tá? Aí o Shia foi chamado pela produção, mas o Shia não foi... não atendeu o chamado da produção depois que ele quebrou todas as coisas, tá? E aqui já é um momento, gente, que os participantes já estão conversando sobre a briga do Wallace com o Shia. E que aí parece que houve uma agressão aí. Mas não foi transmitida pela Record Plus. O Nizam disse que não houve agressão entre o Shia e o Wallace, mas que provavelmente o Shia não volte mais porque ele quebrou várias coisas da casa. Então, eu acabei de falar que possivelmente teve agressão e o Nizam disse que não houve. Mas é porque teve outras pessoas na fazenda que disseram que pode ser que role uma expulsão porque, né, as câmeras podem mostrar alguma coisa que o jurídico entenda que é um tipo de agressão nessa briga entre o Wallace e o Shia aí. Infelizmente não temos todas as câmeras, tá? A Record não mostrou. Bom, momentos depois o Wallace retorna pro Closet. O Wallace retorna primeiro, tá? Ele é o primeiro a retornar, ele retorna e conversa com todo mundo que estava melhor, que estava tudo bem. Enquanto isso, o Shia não tinha retornado para a sede ainda, tá? Bom, o Nizam disse que não acredita que o Wallace será expulso e disse o seguinte: o Shia tá errado. Todo mundo tá confinado, ele não pode se comportar assim, porque tá todo mundo confinado, ele quer sair para fumar, mas ele não pode fazer isso que ele fez, que ele surtou, quebrou os itens da casa, foi para cima das pessoas, falou que ia socar 10 pessoas e tudo mais. Creu, inclusive, se descontrolou com o Matheus. Por quê? Porque aparentemente o Creu entendeu alguma coisa errada que o Matheus disse, e o Creu disse pro Matheus: eu vou ser expulso dessa porra, você tá na minha lista, vai tomar no cu, seu playboy do caramba, seu FDP, disse o Creu aí, surtado pro Matheus. Cala a boca, caralho, sua filha da puta! Você tá na minha lista, eu não falei cala a boca, eu não falei. Vai tomar no seu cu! Eu nem falei. Tá todo mundo surtadaço, gente. Bom, o Fabiano disse que o Matheus não xingou o Creu e que o Creu ouviu alguma coisa errada sobre o Matheus. E aí o Creu começou a xingar o Matheus, só que não tinha necessidade, porque o que o Creu entendeu não foi o que o Matheus estava falando ali na cozinha. Bom, o Wallace disse o seguinte pro Creu: que o Shia entrou numa situação que você não tem nem noção. Primeiro procure saber antes de sair falando merda, porque o Creu meio que estava defendendo o Shia e não sabia o que estava acontecendo. Matheus disse o seguinte: que o Shia queria bater em 10 pessoas, incluindo mulheres, disse o Matheus pro Creu aqui. E aqui é o momento que o Creu tá começando a entender que o Shia meio que se descontrolou completamente.
e que ninguém da casa tá do lado do Shaya. Bom, aparentemente a confusão com Wallace e Shaya, porque o Shaya disse que tinha vontade de bater em 10 pessoas, que não seriam capazes de revidar ele, que as pessoas iam levar soco e não iam revidar o Shaya. O Wallace também disse o seguinte pro Shaya, ó, há dias ele vem dando sinais, tá? Eu sei coisas dele aqui de fora que vocês não sabem. Eu sei coisas dele de fora que ele nem sonha que eu sei. E coisas parecidas com isso aí que ele fez aqui dentro, que é a covardia. E aí os participantes começam a tentar buscar histórico do Shaya. E citam também a lei de Lisboa, tá? E aí o Matheus disse, se ele volta, o jogo acabou, disse o Matheus aí, porque o Shaya meio que tá muito descontrolado contra o Matheus também. No momento que começa a treta lá fora, gente, olha o Dudu, gente. O Dudu ouve a briga lá do lado de fora, ele chama todas as pessoas do quarto pra ver a briga. Olha só que rolê doido aqui, ó. Não, peraí. Dudu abre. Vem. E todo mundo corre pra ver a briga. O fofoqueiro chama todo mundo. Matheus então disse o seguinte sobre o Shaya. Se o cara fez isso uma vez, ele pode fazer a qualquer momento, qualquer dia, qualquer pessoa, com qualquer mulher. Ele pode pegar qualquer merda aí e ir pra cima de alguém. Isso não é normal que o Shaya fez. E o Mesquita também continua falando do Matheus, ó. Enfiou o dedo na cara do cara. Fez tirinha na cabeça dele. A dele tá guardada, relaxa. A do Matheus tá guardada. Não se fala assim com ninguém. Mandar calar a boca, moleque folgado do caramba, dando risadinha pros outros. Aqui o Mesquita fala que o Matheus mandou o Creu calar a boca. Enfim, o Mesquita também tá contra o Matheus. É um rolê aleatório ali, gente, que não tem nada a ver com a briga principal. Fernando então relembra a situação com o Shaya, que o Shaya disse há uns dias atrás que iria esmagar a cabeça de alguém na cabra. Uma coisa de louco. Aí até o Nizam fala, caramba, minha ficha não caiu quando ele falou isso. Que era um sinal de que o Shaya não tava legal. Você viu naquele dia que aconteceu o negócio com os búfalos? Eu vou esmagar a cabeça desse moleque. Nossa, pode crer. Caralho, mano, que minha ficha não cai. Cara, por que... Não caiu minha ficha do cara, disse o Nizam sobre o Shaya. Matheus fala que Shaya chamou ele pra dar entretenimento. Eu acabei de falar isso pra vocês, né? Nizam disse que o Shaya carregava um ódio quando falava do Matheus, que o Shaya nunca entendeu, mas que não compartilhava da mesma visão do Shaya. O Fernando também disse sobre o Shaya o seguinte, que o Shaya agrediu mulher lá fora e que ele sabe da história. O Fernando então revela que a Lid denunciou o Shaya 2 vezes, por agressão 2 meses antes do Shaya entrar em A Fazenda. Os peões estavam falando sobre a denúncia de agressão contra o Shaya no momento em que o Shaya volta. Aqui eles estão na cozinha conversando e aí a porta verde aqui do fundo abre, ó, vamos ver? Aqui, ó, abriu a porta. Mas ele saiu nas especulações? Aí o Shaya volta e vai direto pro banheiro. Bom, o Shaya depois saiu do reservado, usou um enxaguante bucal aí, não falou com ninguém e decidiu arrumar a cama para deitar. Antes de deitar, o Shaya foi lá e falou com alguns peões, falou que tava tudo bem, boa noite, não sei o que lá. E aí, gente, os participantes também trocaram o Wallace de lugar para que o Wallace e o Shaya não fiquem dormindo muito um próximo do outro. Aqui é o momento que o Shaya dá boa noite para os participantes, como se nada tivesse acontecido. Eu vou dormir. Bom? Vou dormir. Vai lá. Descansa, viu? Vou dormir, desculpa. Descansa, mano. Ele mandou um desculpa bem lento aí. O Shaya levantou do nada de madrugada, pegou o cobertor dele e colocou na Michelle e abraçou a Michelle. Os peões ficaram observando a atitude do Shaya, porque achou muito estranho. Muito estranho do nada o Shaya levantar e mandar um cobertor pra Michelle e ficou todo mundo de olho. Ó. O Fernando de olho, aqui o Will também acordou e ficou de olho. Um monte de gente ficou de olho. O que ele tá fazendo? O que ele tá colocando cobertor na Michelle do nada assim? A Michelle aceitou e tal, e depois o Shaya deitou e finalmente foi dormir. Rolê doido, tá, gente? Então tem toda essa confusão da briga aí do Shaya com o Wallace, que pode resultar em uma expulsão. A Record, inclusive, aparentemente precisa analisar as cenas ainda, que durante o dia eu ainda acho que vai ter muito desenrolar dessa história toda aí. Vamos falar da festa então, gente? Ó, vamos lá. Resumidamente sobre a festa, que não é o assunto principal desse vídeo aqui, mas que eu preciso também trazer as informações para vocês. Antes da festa começar, gente, a Ioná tinha relatado que estava com muitas dores na coluna, que não estava bem e tudo mais, e que ela tinha recebido, inclusive, atendimento médico, tá?
por parte da equipe médica da Record. Ela estava com dificuldade de andar durante a festa, tem cenas da Ioná andando super com dificuldade e tudo mais, só que aconteceu o seguinte, assim que a festa começou a tocar música, uma música de piseiro e tudo mais, que é da região da Ioná, a Ioná melhorou do nada e começou a dançar loucamente. Então assim, tipo, às 22 horas a Ioná estava imóvel, não conseguia fazer nada. Tocou o piseiro, a Ioná começou a dançar loucamente. E ninguém entendeu nada. Tipo assim, caramba. O pessoal começou a zoar ela. Nossa, foi curada. Né? A Ioná foi curada do nada. Foi curada pela música. E vários peões começaram a tirar sarro dela. Tá? Basicamente. Aqui, essa cena. Cadê a cena? Aqui é a cena da Ioná na festa já dançando. Tá? Quando a Ioná começa a dançar, muitos peões reclamaram. A Rayane reclamou, a Maria reclamou, Martina e o Creu ficaram revoltados, chamaram ela de atriz. A Martina gritou, falou, é um milagre o que está acontecendo, é um milagre. E a Ioná começa a falar o seguinte, o que é? Não posso me divertir? É bonito só me ver ali no sofá? Vai sogrinha, vai sogrinha, vai sogrinha, vai sogrinha. Disse a Ioná na pista, dançando e requebrando, e todo mundo disse que o que a Ioná fez foi uma mentira, porque ela estava com muita dor nas costas e tinha melhorado muito rapidamente. Na festa também, gente, teve uma discussão, não uma discussão de briga, tá? Mas um momento acalorado do Fernando com a Kate, porque a Kate resolveu informar o Fernando que vai votar nele na próxima roça, e o Fernando não gostou nem um pouco, tá? O Fernando se revoltou dizendo que estava sendo perseguido pela casa, que o público tá vendo e tudo mais. Ainda durante a festa, o Chaya disse sobre alguma PO aí, que a PO era muito gente boa, mas que ele só queria como amiga e não queria como mulher pra ele. E o Nizam só respondeu, tá bom, entendo, ok. E o Chaya falou, não quero ela como mulher. E gostaria de ser respeitado por isso, disse o Chaya pro Nizam. A gente não sabe qual que é o contexto dessa história também. Infelizmente, gente, essa madrugada foi muito ruim com relação às câmeras. As câmeras não mostraram tudo o que deveria ter mostrado. Infelizmente, se tivesse mostrado tudo bonitinho, a gente teria todo o contexto da história. Aí a festa acaba, e a Kate começou a bater panela, porque o edredom da cama dela sumiu, e ela começou a fazer um fuzuê doido lá, batendo panela, gritando e tudo mais. Aí a Carol também ajudou a sua amiga Kate, começou a bater também as xícaras aí, e aí começou esse fuzuê aí de briga, um batendo e fazendo confusão aí, tá? Bom, revoltada também por ter mexido nas suas coisas, porque teve gente que também pegou coisas dela, a Carol disse que o Brasil já deu a resposta, que essa última roça aí é a resposta que o Brasil deu para o grupo dela. E o Fernando também fica muito revoltado com a Carol e também xinga bastante a Carol. E aí tem um xingamento pra cá, xingamento pra lá. A Carol manda o Fernando tomar no Uki. Enfim, teve briga de tudo quanto é tipo, tá? Logo depois disso, aí sim acontece do surto do Chaya, que eu já falei pra vocês aí. Nossa, gente, eu tô preocupado com o que vai acontecer durante todo o dia. Continuarei de plantão aqui para trazer todas as informações para vocês. Quero trazer toda a história, inclusive mais esclarecida, porque muita coisa não foi mostrada. Espero que a Record mostre isso nos detalhes e que também os participantes comentem pra gente também saber o que aconteceu com o Chaya, desse surto que ele quebrou coisas da casa e queria bater em 10 pessoas. Gostou do meu conteúdo? Peço, por favor, que você se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal e deixe aquele like. Nossa meta são de 1000 likes. Vou descansar porque fiquei muita parte da madrugada acordado para entender essa história. Então tenham todos um bom final de semana. Até a próxima. Fui.